Então, pessoal, hoje estamos aqui para dar continuidade no estudo. E hoje é Gênesis 7, a página 16. Gênesis que ilustra que é o começo, né? Toda a criação. Então, ela começa assim, ó. Mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Noé e sua família entraram na arca. Capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo, o que ele fala aqui? Todo animal limpo tomarás para ti. 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. 7 de cada animais, né? Caim. A despeito dos esforços e preocupação dos pais, os conflitos entre os filhos numa família parecem inevitáveis. O relacionamento entre irmãos proporciona tanto competição como cooperação. Na maioria dos casos, a mistura de amor e brigas cria por fim um forte laço entre irmãos e irmãs. No entanto, não é raro ouvir alguns pais dizerem: eles brigam tanto, espero que não se matem quando crescerem. No caso de Caim, o problema em potencial tornou-se uma realidade, e embora não sabíamos muitos detalhes sobre a vida desta primeira criança, podemos aprender através de sua história. Caim ficou furioso, tanto ele quanto seu irmão Abel. Haviam oferecido sacrifícios a Deus, mas os seus foram rejeitados. A reação de Caim nos dá uma pista de que sua atitude estava provavelmente errada desde o início. Caim tinha uma escolha a fazer. Ele poderia corrigir sua atitude quanto à oferta oferecida a Deus ou descontar a raiva em seu irmão. Sua decisão é um claro lembrete de como estamos cientes das escolhas opostas. E mesmo assim optamos por fazer o que é errado, exatamente como procedeu Caim. Podemos não escolher o assassinato, mas ainda estamos exatamente como procedeu. Quer dizer, estamos intencionalmente escolhendo o que não deveríamos. Os sentimos motivadores do nosso comportamento não podem ser mudados por uma simples reflexão poderosa, mas aqui podemos experimentar a disposição de Deus em ajudar e pedir a sua ajuda para escolher o que é certo. Pode nos impedir de desenvolver atitudes das quais nos arrependemos. Pode desenvolver atitudes das quais nos arrependeremos. Pontos fortes e êxitos. Primeira criança humana. Primeiro a seguir a profissão do pai fazendeiro. Fraquezas e erros. Quando contrariado, reagia com fúria. Assumiu uma posição negativa, mesmo quando uma possibilidade positiva lhe foi oferecida. Foi o primeiro assassino. Lições de vida. A raiva não é necessariamente um pecado, mas as atitudes motivadas por elas podem ser pecaminosas. A raiva deveria ser a energia por trás de uma boa ação, não uma ação maligna. O que oferecemos a Deus precisa ser de coração, o melhor do que somos e possuímos. As consequências do pecado podem durar toda a vida. Informações essenciais. Local próximo ao Éden, provavelmente onde se encontram hoje o Iraque ou Irã. Ocupação: agricultor, depois peregrino. Familiares: pais, Adão e Eva, irmãos. Abel, Sete e outros não mencionados. Versículo-chave: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis capítulo 4, versículo 7.
A história de Caim encontra-se em Gênesis capítulo 4, versículo 1 e 17. Ele é também mencionado em Hebreus 11, versículo 4, e 1 João capítulo 3, versículo 12. E Judas 1, capítulo 1, versículo 11. Quando Deus disse: "Estabelecerei a minha aliança", ele fazia uma promessa ao pacto. Este é um tema familiar nas Escrituras. Deus fazendo alianças com o seu povo. Como é maravilhoso saber que Deus estabelece aliança conosco. Ele ainda é a nossa salvação e permanecemos a salvo através do nosso relacionamento com Ele. Para saber mais sobre a aliança, leia capítulo 9, versículo 8 e 17 e 12, capítulo 12, versículo 1 e 3 e capítulo 15, 17 e 21, que aqui é auxílio para você mais para frente querer voltar com curiosidade e ler e entender o que está sendo falado nessa nota. Noé iniciou logo seu trabalho quando Deus mandou que ele construísse a arca. Outras pessoas devem ter sido avisadas sobre o desastre próximo. 1 Pedro, capítulo 3 e 20. Mas aparentemente não acreditavam que este fosse acontecer. Hoje as coisas não são diferentes. Embora a cada. Só que é Pedro, capítulo 3, versículo 20. Isso. Diferentes, embora a cada dia milhares de pessoas sejam avisadas sobre o inevitável julgamento de Deus, a maioria não acredita que ele realmente irá acontecer. Não espere que as pessoas recebam bem ou aceitem bem a mensagem sobre a vinda de Jesus e seu julgamento do pecado. Os que não creem em Deus negarão o seu julgamento e tentarão fazer com que você também negue a Deus. Mas lembre-se da promessa de Deus feita a Noé quanto a mantê-lo a salvo. Isto pode inspirar você a confiar em Deus para a absolvição no dia do julgamento, que certamente chegará. Pares de cada animal juntaram-se a Noé na arca. 7 pares foram tirados dentre os animais para serem usados no sacrifício. Usados no Sá. Que tem um corte aqui, né? Mas eu acredito que seja isso. Ou algo próximo a isso. Porque a Bíblia ela corta na palavra SA e não dá continuação. Então, basicamente é isso, pessoal, por hoje. Então aqui tá explicando um pouquinho sobre a história de Caim, né? Que ele matou Abel e tal. Lá atrás fala. Se eu tiver um tempo, depois eu volto também para conseguir ler com vocês o início de novo. Mas como eu já estava aqui da leitura, eu posso dar mais ou menos um resumo, né? Que Adão e Eva lá no Jardim do Éden, aí a Eva come a fruta e não dá nada. Ela fala pro Adão que o Adão pode comer também, que não vai dar nada. Só que Deus falou para ele que se ele comesse, ele ia saber algo que ele não podia, né? Ou seja, Deus não falou por quê, mas ele falou que ele proibiu Adão de comer, aparentemente. Aí Adão foi e comeu o fruto proibido e dali ele ganhou ciência do bem e do mal. E aí que o único que tinha ciência do bem e do mal era Deus. E eu acho que ele só tinha ciência do bem, se eu não me engano. Mas aparentemente é isso, ele só tinha ciência do bem. Porque eles estavam no Éden, eles tinham acesso ao paraíso e tudo mais, né? O Éden. E aí eles são retirados do paraíso a partir do momento que Adão come o fruto. E aí Deus amaldiçoa, né, a serpente ela vai rastejar pro resto da vida dela, porque naquela época aparentemente a serpente teria pernas. Então ele amaldiçoa dizendo isso. E para a mulher ele fala que ele vai sentir muitas dores do parto para ter uma criança. E o homem fala que ele vai comer da terra, assim como a terra comerá dele. Ou seja, basicamente ali Deus está amaldiçoando a gente para viver fora do paraíso. Amaldiçoando a Eva para viver, e Adão para viver fora do paraíso. E dizendo que a gente também, né, como os filhos deles, viveria aqui até morrer. E aí é esse o início da história. Então, basicamente, por enquanto, continua assim. Aí Adão tem um filho, e aí os filhos dele vão indo de geração em geração. Aí tem Caim que mata Abel por inveja de seu irmão que teve o sacrifício aceito por Deus, e ele não teve. A Bíblia não especifica o porquê que ele não teve o sacrifício dele aceito, mas provavelmente era algo que não era bom aos olhos de Deus, né?
Então, basicamente é isso. Até uma próxima. Espero que vocês estejam gostando desse meu diário, basicamente, nessa série com Deus. Fiquem com Deus, fiquem na paz de Jesus Cristo. Nós e amém. Se você quiser deixar seu like, deixe um comentário também do que você está achando da série. O que você já entende sobre isso, o que você acha de Deus, tudo mais. Acho bem legal a gente comentar, tá? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau. Que Deus abençoe o caminho de todos vocês.